Olá pessoal, tudo bem? Sejam então aí bem-vindos, a mais uma aula de física. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a energia interna de um gás, como é que a gente faz para calcular quando eu tenho um gás monatômico, um gás biatômico. Vamos mostrar para vocês aí também a primeira lei da termodinâmica, a influência que a primeira lei da termodinâmica dá lá em cada uma das transformações gasosas, Vamos mostrar também os três enunciados distintos, mas equivalentes da segunda lei da termodinâmica e, ao final, a terceira lei da termodinâmica. Bom, então, quando eu tenho um gás que está sendo aquecido ou que está sendo resfriado, ele, para aquecer ou para se resfriar, ele tem que ganhar ou perder calor. Então, se eu tenho um gás que tem uma temperatura constante, ele tem uma energia associada a ele, certo? Só que essa energia que o gás tem associada a ele não é calor, porque calor a gente sabe que é energia térmica em trânsito. Então o calor ele só flui quando eu tenho corpos de temperaturas diferentes. Mas então quando o gás está lá inerte, com uma determinada temperatura, ele tem uma energia associada a ele. Essa energia é chamada de energia interna e a gente representa pela letra U. Pode ser representada por outras letras em outras literaturas. A gente usa representar por U. Como que a gente faz, por exemplo, para calcular a energia interna de um gás monatômico? Para um gás monatômico, a gente calcula a energia interna com essa expressão aqui. A energia interna é igual a 3 meios de nRT. Tá? Isso aqui, quando eu tenho um gás monoatômico. Um gás monoatômico. O que é um gás monoatômico? Um gás monatômico é aquele que tem apenas um átomo. Quais são os gases monoatômicos que a gente conhece? Os gases nobres, o hélio, argônio, xenônio, randônio, esses são gases monatômicos. Então, para esses gases monatômicos, a gente pode calcular a energia interna por essa equação, 3 meios de nRT, onde o N representa a quantidade de matéria que eu tenho, o número de mols de gás, o R é a constante universal dos gases perfeitos e o T é a temperatura. Então, eu posso usar esta equação ou eu também posso usar uma outra equação, que é essa aqui, 3 meios de, como nós conhecemos a equação de Clapeyron, qual que é a equação de Clapeyron? Essa aqui, PV é igual a quanto? nRT. Pronto, se esta é a equação de Clapeyron, onde tem esse produto nRT, ele é equivalente ao produto da pressão pelo volume. Então, eu posso colocar então que a energia interna é igual a quanto? 3 meios de PV. Muito bem, então essas aqui são as equações que nós usamos para encontrar a energia interna de um gás monatômico. E se eu tiver um gás biatômico? Quando eu tenho um gás biatômico, a equação que a gente usa para encontrar a energia interna é essa aqui, 5 meios de nRT. Então essa equação aqui é quando a gente tem lá o exemplo do gás biatômico. Bom, um exemplo de gás biatômico, quem que é? O oxigênio, O2, o hidrogênio, H2, Então os gases que tem lá 2 átomos constituindo a molécula são gases biatômicos. Então eu posso usar essa equação, 5 meios de nRT, ou fazendo analogia com a equação de Clapeyron, essa equação também, em função da pressão e do volume, pode ser calculada assim: a energia interna é igual a 5 meios de PV, ok? Muito bem, então essas são as equações. Bom, agora no caso de um gás, como que a gente determina então, a velocidade média dessas moléculas? Como que a gente faz para encontrar então a velocidade média das moléculas de um gás? Velocidade média das moléculas de um gás. Bom, é o seguinte, quando eu estou ali calculando a energia interna do gás, eu percebo o seguinte, que essa energia interna, ela é uma função direta de quem? Da temperatura. Porque o N é a quantidade de matéria. Via de regra, na transformação gasosa não se altera muito a quantidade de gás. Quando eu tenho um ambiente hermeticamente fechado, isso nunca se altera. A constante, como o próprio nome já diz, é uma constante, não vai alterar o seu valor, porém a temperatura ela pode variar. Então a gente percebe que a energia interna é uma função direta de quem? Da temperatura. Então, quando eu altero a temperatura do gás, eu altero a energia interna. Mas o que vem a ser a temperatura? A temperatura, na verdade, é o grau de agitação dessas moléculas que compõem o gás. Então, o grau de agitação dessas moléculas é, na verdade, a temperatura.
E quando eu falo em agitação, eu lembro de qual tipo de energia? Da energia, sim, cinética. Então, na realidade, a energia interna de um gás é igual à sua energia o quê? Cinética. Por quê? Porque essa energia cinética tem a ver com o grau de agitação. E ela está ali no gás armazenada em forma de energia interna. Muito bem. No caso de se tratando de um gás monoatômico, eu sei calcular a energia interna. Como que eu calculo a energia interna de um gás monoatômico? 3,5 de nRT. A energia cinética eu sei calcular. Como que eu calculo a energia cinética? mv ao quadrado dividido por 2. Bom, como eu tenho ali o 2, dividindo os dois lados da equação, corto de um lado e do outro, vai ficar para mim a seguinte equação, ó. 3 que multiplica N. Esse N é o número de mols. Lá na química você aprendeu a calcular o número de mols. Como que a gente calcula o número de mols? O número de mols é calculado pela razão entre a massa molar dividido pela massa molecular. Então N é igual a M sobre mão. Massa molar pela massa molecular. Isso vezes quem? Vezes o R vezes T, que é igual. Eu coloquei uma notação aqui inadequada, vou colocar aqui um M minúsculo, que é a massa, tá? Então essa massa aqui aparece do outro lado, massa vezes V ao quadrado, que é o quadrado da velocidade. Mais uma vez eu tenho a massa multiplicando de um lado, multiplicando do outro, posso cortar. Então sobrou para mim aquela equação lá, a velocidade ao quadrado é igual a quanto? 3RT dividido por mão. Portanto, isolando o V, basta eu colocar a raiz quadrada de um lado e do outro, vai ficar assim, ó, a velocidade é igual a raiz quadrada de quem? De 3RT dividido por M. Pronto, ó. Esta é a equação que nós usamos para encontrar o que? A velocidade média de um gás monatômico. Se eu tivesse o exemplo do gás biatômico, ao invés de colocar 3 meios, eu colocaria 5 meios, né? Ao invés de ter o produto 3, seria o produto 5, tá certo? Então essa equação que a gente usa aí para determinar, né, a velocidade média com que se movimenta as moléculas que compõem o gás, ok? Bom, agora nós já podemos entender aqui a primeira lei da termodinâmica. Então vamos lá, primeira lei da termodinâmica. O que vem a ser a primeira lei da termodinâmica? Qual que é o enunciado dessa lei? Ela está relacionada com o quê? Então é o seguinte, a primeira lei da termodinâmica é nada mais, nada menos do que a lei da conservação da energia, tá certo? A gente sabe que no universo a energia não pode ser criada, a energia não pode ser destruída, a energia só é o quê? Só é transformada. Então, o que diz a primeira lei da termodinâmica? Qual que é o enunciado? O enunciado dessa primeira lei é o seguinte, ó, a variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre o calor recebido e o trabalho realizado. Então, como que a gente faz então para medir quanto varia a energia interna do sistema? Pronto, a variação da energia interna de um sistema é igual à diferença entre quem? Entre o calor recebido e o trabalho realizado. Muito bem. Esta então é a equação matemática que define para nós o que? A primeira lei da termodinâmica. Então, ΔU é igual a Q menos A. Esse ΔU, o que o ΔU representa? A variação da energia interna. Variação da energia interna. Quando ele representa a variação da energia interna, então quer dizer que, se tratando de uma variação, pode aumentar ou pode diminuir. Se o ΔU for positivo, é porque a energia interna aumentou. Se o ΔU for negativo, é porque a energia interna diminuiu. E a gente sabe que a energia interna, mostramos em equações anteriores, está relacionada com a temperatura. Então, quando a energia interna aumenta, é porque a temperatura do sistema também faz o quê? Aumenta. E quando a energia interna diminui, quer dizer então que a temperatura do sistema também diminui. Aqui na expressão aparece o quê? O que este Q está representando? Isso aqui é a quantidade, estou abreviando, a quantidade de calor trocada com o meio. Então o gás, ele pode trocar calor com o meio de duas formas. Ele pode receber calor do meio, ou ele pode doar calor para o meio. Se o gás recebe calor do meio,
esse Q aqui vai aparecer positivo. Se o gás doa calor para o meio, o Q vai aparecer o quê? Negativo, tá certo? E por último tem o W. O W representa o quê? O trabalho realizado pelo sistema. O trabalho realizado pelo sistema, realizado pelo gás. Bom, o gás ele pode apresentar dois tipos de trabalho. Quando ele está sofrendo uma expansão, quando o seu volume está aumentando, ou quando ele está sofrendo uma compressão, quando o seu volume está diminuindo. Vale a pena ressaltar que quando o gás está sofrendo uma expansão, o trabalho é positivo, porque a variação de volume é positiva, como vocês puderam ver na equação que nós mostramos em outras aulas, certo? E quando o gás realiza ou sofre uma compressão, o volume dele está diminuindo, certo? Se o volume dele está diminuindo, eu vou ter um trabalho negativo. Então esse trabalho também pode ser positivo e ele também pode ser negativo. Bom, agora qual a influência, qual que é a implicação que essa primeira lei da termodinâmica tem em cada uma das transformações? Vamos ver? Vou usar esse espaço aqui para ilustrar melhor. Então nós apresentamos para vocês, basicamente, algumas transformações: isobárica, isotérmica, transformação adiabática, transformação isocórica. Então vamos ver o que cada uma dessas transformações acontece com elas quando a gente olha, por exemplo, a primeira lei da termodinâmica. Vou começar com essa aqui, ó, transformação isocórica. Transformação isocórica, quase que não sai. Transformação isocórica. A transformação isocórica é aquela que o volume permanece o quê? Constante. Bom, se o volume permanece constante, como que a gente faz para encontrar o trabalho realizado numa transformação gasosa? Não é com essa equação aqui, ó? Trabalho é igual a P delta V. Então, se o gás não variou o volume, quer dizer que o trabalho realizado na transformação isocórica é igual a quanto? Zero. Se esse trabalho é igual a zero, eu vou jogar lá na equação da primeira lei. Vai ficar assim, delta U é igual a Q menos W. O W vale zero, então delta U é igual a Q. O que isso significa? Significa o seguinte: toda vez que eu faço uma transformação isocórica, todo o calor que o gás recebe é armazenado em forma de energia interna. Ou, se o gás perde calor, esse calor, essa energia que ele está perdendo, vem de onde? Vem do estoque de energia interna que ele tem. Então, na transformação isocórica, o delta U é igual a Q. Certo? Muito bem. Outra transformação. Transformação isotérmica. Transformação isotérmica. O que vem a ser transformação isotérmica? Mostramos em aulas passadas. Transformação isotérmica é aquela em que a temperatura permanece constante. A temperatura não muda. Muito bem. Qual é a grandeza que tem na primeira lei que se relaciona com a temperatura? A energia interna. A energia interna é uma função exclusiva da temperatura. Então, o que eu posso dizer a respeito da energia interna de um gás quando a temperatura não muda? Se a temperatura de um gás não muda, a energia que ele tem, a energia que ele tem armazenada, a energia interna, também não vai mudar. Ou seja, não vai variar. Então, se a temperatura é constante, quanto que vale o delta U? Quanto que vale a variação de energia interna nessa transformação? Zero. Não muda. Então, se delta U é igual a zero, da primeira lei vai ficar: o delta U vale zero, é igual a Q menos W. Portanto, isolando colocando em lugares, em lados opostos, vai ficar assim, ó, Q é igual a W. O que isso significa? Significa que na transformação isotérmica, todo o calor que eu forneço para o sistema é convertido em trabalho. Seria uma máquina térmica ideal, né? Ela não armazena nada de energia. Todo o calor que ela recebe do sistema, ela transforma em trabalho. Isso numa transformação que? Isotérmica. Muito bem. E a outra transformação, que a gente também relaciona aqui, ó, com a primeira lei da termodinâmica, é a transformação adiabática. Vamos ver aqui então, relembrando o conceito, né? O que é a transformação adiabática? Nós lembramos que é uma transformação gasosa muito rápida, de compressão ou expansão, e nessa transformação adiabática, a quantidade de calor trocada com o meio vale quanto? Zero. Ou seja, o gás não troca calor com o meio, ele nem recebe nem perde calor.
Se na transformação adiabática a quantidade de calor trocada por meio é igual a zero, o que isso implica quando eu olho para essa transformação e para a equação da primeira lei? Eu vou ter essa igualdade aqui, ó, delta U é igual a menos W, ou seja, a variação de energia interna é o oposto do trabalho. Então veja só, se eu tiver um trabalho negativo, o delta U vai ser o quê? Positivo. E se eu tiver um trabalho positivo, o delta U vai ser o quê? Negativo. Quando que eu tenho um trabalho positivo? Quando o gás sofre uma expansão. Então, quando o gás sofreu uma expansão, o trabalho é positivo. Se essa expansão for uma transformação adiabática, o delta U vai ser negativo. Ou seja, a energia que o gás usou para expandir veio de onde? Vem do próprio estoque de energia que o gás tem, que é energia interna. E o mesmo acontece quando eu tenho uma compressão. Quando eu tenho uma compressão, é um trabalho negativo. Quando esse trabalho for negativo, o delta U é positivo. Ou seja, o sistema recebeu energia e toda essa energia foi armazenada pelo gás. A energia interna dele absorveu essa energia. Tá certo? Então essa é a relação que nós podemos estabelecer com essas transformações, né, e a primeira lei. E por último vem aqui, né, quer dizer, por penúltimo vem aqui a segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Bom, essa segunda lei da termodinâmica, ela pode ter aí, basicamente, três enunciados diferentes, porém equivalentes. Bom, nós temos então o enunciado feito por Clausius. Nós temos o enunciado feito por Kelvin. Nós temos o enunciado feito por... como que é mesmo o nome que eu falei? Qual é o nome do cientista? Clausius, Boltzmann. Eu ia falar um outro que você falou para trás. Não é o Boltzmann. Boltzmann tem uma história interessante, ele se suicidou, ele trabalhou com a parte estatística da mecânica, né, e no final ele não foi reconhecido, acabou se suicidando. Bom, qual é o enunciado de Clausius? O Clausius falou o seguinte: quando a gente tem um sistema composto de temperatura diferente, é impossível a energia nesse sistema sair do corpo menos quente para o corpo mais quente. Então, qual que é o comportamento natural? Eu tenho dois elementos, dois corpos, o mais quente e o menos quente. O mais quente doa calor para quem? Para o menos quente. Beleza. Isso pode acontecer espontaneamente? Não, só se eu forçar. Quando que um corpo menos quente doa calor para o mais quente? Quando eu crio ali o quê? Um refrigerador. Aí eu quebro esse ciclo espontâneo, mas espontaneamente só o corpo mais quente doa calor para o menos quente. Esse foi o enunciado de Clausius, né, para a segunda lei da termodinâmica. O enunciado de Kelvin para a segunda lei da termodinâmica é o enunciado equivalente ao de Clausius. Só que como Kelvin, né, o Thomson, estava inserido ali na Inglaterra no momento em que houve a Revolução Industrial, o enunciado que ele deu para a segunda lei da termodinâmica foi o enunciado aplicado às máquinas térmicas. Então o que o Kelvin disse a respeito da segunda lei? Ele falou assim, ó, é impossível você construir uma máquina térmica que tenha um rendimento de 100%. Uma máquina térmica que tem um rendimento de 100% seria aquela que não permitiria o quê? Não permitiria trocar calor com o meio. Toda a energia que ela recebesse, ela realizaria o quê? Trabalho. Ela não armazenaria essa energia em forma de outras coisas. Então, isso é impossível construir-se, né? É impossível você fazer um sistema, né, que converta 100% da energia recebida em trabalho. E o enunciado que o Boltzmann trouxe é o enunciado, né, que está aí aplicado com a mecânica estatística, certo? O Boltzmann falou o seguinte, que em sistemas irreversíveis, a entropia sempre o quê? Sempre aumenta. A entropia não diminui. A entropia sempre aumenta, certo? Muito bem, pessoal. Então esses aí são os três enunciados, né, que nós temos para a segunda lei. Existe também aqui a terceira lei da termodinâmica. Vamos colocar ela aqui, destacada. A terceira lei da termodinâmica. Essa terceira lei aqui, geralmente a gente fala dela quando a gente está apresentando lá a termometria, as escalas termométricas. A gente vai explicar sobre a escala absoluta, que é a escala Kelvin, e a gente diz lá que o zero da escala Kelvin, ou seja, o zero absoluto, ele é inatingível. Então, qual é
o enunciado da terceira lei. É esse, o 0 Kelvin é inatingível. Tá certo, pessoal? Então, muito bem, nós vimos aí as leis da termodinâmica, vimos aí como é que se calcula a energia interna, a energia cinética, a velocidade média de um gás, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula aí. Até a próxima.